Olá, 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 tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast Confie no Processo. Hoje a mesa está cheia de convidados muito especiais para mim e serão também convidados muito especiais para você. Antes da gente começar e de você continuar assistindo esse vídeo, eu vou te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse link com alguém. Pode ser que absolutamente nada do que a gente fale aqui te interesse, mas se você compartilhar, isso de certeza vai chegar a alguém que merece ouvir um pouquinho mais ou muito mais da palavra de Deus. Aqui no nosso espaço, esse é um espaço que a gente patrocina, que a gente impulsiona uma campanha por enquanto, que é Eu Tô no Quênia. Os nossos missionários já estão lá no Quênia, a Miliane e o Gustavo, e nós precisamos da sua ajuda para mantê-los lá por pelo menos 3 anos fazendo uma ação em Rury Hills. Então segue, além de seguir o nosso Confie no Processo no Instagram, siga também Eu Tô no Quênia e lá, naquele perfil, você encontra as formas de contribuir com esse projeto. E eu estou muito feliz de ter aqui nessa mesa hoje 3 pessoas que estão fazendo parte de uma grande mudança que está acontecendo na minha casa, na minha família. E por incrível, e a gente não fala incrível e nada é por um acaso, é o momento do renascimento, posso falar assim, o ressurgimento de uma igreja, que é a Igreja Castelo Forte. E olha só, essa igreja hoje, nesse momento, nós estamos aqui no mês de setembro de 2024. As reuniões dessa igreja estão acontecendo numa casa em Jurerê Internacional. E nessa casa, nós temos agora em setembro 3 casais de pastores já trabalhando para um público muito pequeno, e até dezembro teremos mais um casal de pastores trabalhando para um público, quem sabe, um pouco maior. E sabe o que isso significa? Que um grande movimento, um grande avivamento está por acontecer na nossa cidade. É uma honra eu ter aqui comigo 3 pastores para a gente conversar hoje, contar e saber do testemunho de cada um deles. Pastor Ricardo Machado, prazer. Pastor Jacó Anijar, e agora o pastor Cadu, eu vou ter que ler. Pastor Cadu Janiquian. Uma honra estar aqui com vocês, recebê-los para a gente falar de Deus, da palavra de Deus, da missão de vocês nessa terra. Amém. E aí, quem é que começa? O chefe. O chefe? Claro. Nosso presidente. Vamos lá, pastor, me conta pra gente quem é o pastor Jacó. Bem, eu sou filho único homem de um casal, né? Meu pai era judeu, minha mãe descendente de judeus também, sefaradis. E nós fomos morar, meu pai conheceu minha mãe em Santarém, e esse relacionamento gerou 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Então eu sou, como minha mãe dizia, o bendito fruto entre as mulheres, né? Eu tive uma infância em Manaus, né? Meu pai era construtor, meu pai sofreu com a Revolução e tal, e viajamos para Belo Horizonte, ficamos 2 anos e meio em BH, estudei num colégio hebraico, Theodor Hexon, em BH, e depois nós tivemos que sair de lá por questões financeiras e fomos para o Rio de Janeiro, onde fomos morar em Niterói durante 6 meses. Meu pai, na época da Revolução, ele perdeu o direito de assinar plantas, que ele era engenheiro. Então ele vivia assim, fazendo bico, né? E tinha, imagina, eram 9 pessoas em casa, 6 filhos, a mamãe, ele e a minha avó materna. Então, imagina a responsabilidade, né? E ele então ficou 6 meses no Rio de Janeiro, em Niterói, e o irmão dele chamou ele para ir para Belém, que é a origem dele. Meu pai era paraense, morava ali na Praça da Bandeira, né? Número 42, me lembro até hoje, a gente brincava ali na praça, muito legal. E ficamos também 6 meses ali na Praça da Bandeira, morando em Belém. E quando foi em 68, começou a Zona Franca. E um outro judeu chamado Isaac Ben-Zekri chamou meu pai para trabalhar para ele. Olha, já vem para cá que está bombando de obra, eu tenho curtumes aqui de jacaré, de couro de vaca, e eu tenho castanha, tenho seringa, né, questão do látex, né? E aí meu pai se empolgou e fomos todos para Manaus. Meu pai, então, desenvolvendo ali o seu trabalho, e eu fui crescendo. Com 17 anos de idade, eu
eu acho que eu tive uma depressão. E eu pensava muito em como tirar minha vida. Sabe? Como dar um fim na minha vida. Eu não via sentido para minha vida. Embora meu pai, a gente vivesse numa casa muito boa, de 3 andares, e eu tinha tudo que eu queria, mas eu, quando deitava assim na cama, e eu sou muito racional, eu disse assim, cara, a vida é só isso. É só isso, a vida não tem mais nada além disso. É comer para não morrer e viver para trabalhar e comer, é só isso. Não tem nada mais que... Para eu me alegrar, eu tenho que beber, eu tenho que fumar algo, ou me drogar. Como assim? E cadê a alegria da vida? Então, uma colega minha me convidou para um retiro da igreja dela. Era a igreja presbiteriana. E eu não gostava dessa guria. Porque ela era chefe da nossa sala lá, líder de classe. E eu era muito danado. Então, ela me denunciava toda hora para a diretora. Toda hora estava de castigo. Então, eu tinha um ranço com ela. E aí eu disse, não quero negócio de ser crente, não. Que negócio de ser crente, não? Tu é crente? Tu é muito chata. Aí ela disse assim, não, mas tem umas gurias, a juventude vai estar lá. Aí eu disse, vai ter garoto, então eu vou. E aí eu fui, mas na verdade quem namorou comigo foi Jesus. Né? Ouvi uma mensagem, até hoje eu me lembro dessa mensagem. Foi a mensagem do filho de Zedequias, o rei Manassés, que ele fez coisas muito feias, ele até sacrificava o próprio filho dele para os deuses estranhos, né? E eu ali sentado ouvindo aquilo, e eu dizia, rapaz, se eu fosse Deus, eu mandava um raio nesse cara aí. Esse cara tem que morrer, como é que mata o próprio filho, um bebê inocente? Eu tinha esse senso de justiça. E aí, de repente, o evangelista ali disse assim, e Deus levou cativo Manassés. Eu falei, bem feito, o cara agora perdeu o reinado dele. Porém, lá na prisão, o rei Manassés orou e disse, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se tu tão somente me tirar daqui e devolver meu trono, eu vou te servir e destruirei todos os altares aos deuses estranhos. Aí eu disse, Deus não vai ouvir essa oração, né? Esse cara merece o desprezo de Deus. E Deus tirou ele e devolveu o trono dele. Ele se arrependeu. Aí eu pensei, peraí, eu não fiz nada do que esse cara fez. Eu não tenho nem filho para matar, mas eu não fiz isso. Mas, então eu também tenho perdão. Eu também posso ser perdoado por esse amor. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. E foi a melhor decisão que eu fiz nos últimos 48 anos. E há 48 anos eu ando com Jesus. E eu caminhava, Cadu, ali naquele retiro, e eu olhava para o chão para ver se eu estava pisando no chão, porque parecia que eu estava flutuando, cara. Sabe quando tu carrega uma pessoa na tua costa, um fardo, e aí tu tira aquele fardo e tu parece que vai voar? Eu me sentia assim, Carla. Era o fardo do pecado. Aquilo me trazia depressão, vontade de matar, de me suicidar. E aquilo, quando saiu, eu me senti um homem feliz. Nada havia mudado. Exteriormente era a mesma coisa. Mas por dentro havia uma alegria que até hoje caminha comigo. Amém. Então é por isso que eu dedico a minha vida para falar desse Jesus. Porque não tem nada melhor que isso. Não me importa se as pessoas vão gostar de ouvir ou não. Eu gosto de falar. E ela vai encontrar uma parede para bater a fala, né? E que essa parede seja uma boa recepção. Né, pastor? É verdade. E a tua história? Você sabe que cada um tem uma forma de entender esse Jesus maravilhoso, né? Principalmente no comecinho, como o Jacó falou. Quando a gente nasce e quando nós somos criados pelos nossos pais, a gente aprende aquilo que a família está acostumada. A gente aprende de uma forma que é a cultura familiar, né? Na minha casa, como muitas famílias, a cultura era uma cultura familiar onde a minha mãe era a líder religiosa da casa, por causa da minha avó, minha bisavó, tataravó. Então todos tínhamos que ir na igreja, a gente tinha que cumprir um papel, um ritual aos domingos. E era sempre um ritual para poder
cumprir uma tabela, porque a gente imaginava que com essa tabela cumprida a gente tinha um passaporte carimbado para ir para a vida eterna. E eu sempre guardei isso na minha mente. E eu sempre tive uma vida muito regalada, né? Até os meus 30 e poucos anos, quando eu conheci Jesus. Então eu não tinha muito compromisso, casei tarde, e até os 33 solteiro. Então dava domingo 4 da tarde, eu tinha uma moto, eu pegava a minha moto, aonde eu estivesse ia para uma igreja. Pá! E eu era amigo de todos os padres ali em São Paulo, tinha várias igrejas, eu era amigo de todo mundo. E numa dessas minhas idas à igreja, eu encontro um túmulo com Jesus ali, deitado, e eu conversei com essa imagem. E disse, pô, Jesus, não é possível que você está aí prostrado, né? Fechado, enclausurado nesse caixão de vidro, essa natureza maravilhosa, e o Senhor fez tudo isso aqui, o seu Pai é o dono de tudo, né? Vai estar preso aqui. Pensei, conversei, falei, olha, quando eu chegar lá em cima, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para ti, por que isso está acontecendo? E mandei. Passou alguns meses, eu tinha uma posição muito legal, mas eu era senhor dos meus passos. Eu era o cara que decidia tudo que eu tinha que fazer. E para Jesus me alcançar, ele precisou quebrar minha perna, a outra perna, meus braços, minha espinha, e realmente ele tinha que me fazer rastejar para poder entender alguma coisa. Culminou com uma das reuniões, depois de eu ter perdido minha empresa, perdido as eleições, até candidato eu fui, e numa dessas reuniões eu fui para Distribui Santinho, e era uma reunião gospel, a Full Gospel lá em São Paulo, tio Pepe, tia Laurinha, que hoje já não estão mais entre a gente, já estão com Jesus, mas foi um lugar onde a semente foi plantada no meu coração. E lá eu escutei um testemunho de um empresário, era uma reunião de empresários cristãos, que nem tem a Donep hoje, e nessa reunião eu escutei um testemunho, e esse testemunho foi plantado no meu coração, e daquele dia em diante eu comecei a entender que existia um Deus que não estava enclausurado num caixão, que tinha um Jesus vivo, e esse Jesus vivo ele podia transformar a minha vida, assim como ele mudou a do Jacó, a do Rubinho, a tua, Carla, a do Rubinho lá, e do Ricardo. Então eu comecei a querer me aprofundar nisso. Aí eu fui procurar uma igreja por onde eu pudesse me alimentar, enfim, e aí eu entrei pro seminário, fiz cursos, e hoje eu estou aqui evangelizando e buscando falar da palavra de Jesus, que eu acho que é, como o Jacó falou, a coisa mais preciosa que a gente tem. Promovendo arrastões, né? É isso Carregando aí. o povo nas costas. É isso aí. É na base do puxão. Tu vem, eu tu vem. Pastor Ricardo. E a tua história? Sabe que eu, um pouco diferente dos meus amigos aqui, né? Porque eu nasci num lar cristão. E a minha mãe era muito firme em Deus. E o meu pai também, mas ela era o norte da família, né? E ela era muito aglutinadora. E eu nasci nesse berço. A minha mãe era líder da igreja. Então eu nasci num lar cristão. E eu sou o mais novo. Eu sou o caçula. E eu acho que eu tenho a impressão que eu vim, eles nunca me disseram, mas eu acho que eu vim por descuido. Porque meus irmãos têm 6 anos mais do que eu, né? E eu fui... Descuido do teu pai e da tua mãe. Por isso. Mas acontece que eu fui criado muito, por ter sido o terceiro, eu fui criado muito solto. Muito solto. Eu era bem independente. Mas sempre com os princípios cristãos. Sempre. Então eu sempre fui moldado na palavra de Deus, dos adolescentes, tal. Mas a minha conversão mesmo, apesar de eu ter nascido num lar cristão, a minha conversão foi como adolescente. E eu cantava no grupo dos jovens lá, eu cantava. E me lembro bem uma noite que eu tomei a minha decisão por Jesus ali, quando eu estava começando a integrar esse grupo, né? E eu sempre vivia uma vida regrada, com princípios, né?
Mas sabe como é quando chega, que a gente vai chegando na idade jovem, quando começa a pegar carro e tirar carteira e começar a andar, aí foi o estrago, né? Porque nessa época eu me afastei. Vi tempo de jovem, fiquei quase todo o tempo afastado de Jesus. Sabia que estava errado, sabia de tudo, pagava o preço muitas vezes por isso, mas eu estava fora. E eu estava pensando que, eu estava ouvindo eles aqui e estava me lembrando, a misericórdia, a graça de Deus é impressionante. Porque eu, afastado de Jesus, ele mesmo me proporcionou eu encontrar a Ivone, que também não tinha nada de cristã, né? E que é minha esposa hoje. Então, nas festas, na rua, que eu conheci ela. E incrível que a minha mãe era assim, ela chegava, ela Jesus na veia, né? Quem chegava ali em casa era Jesus na veia. E eu levo a Ivone para conhecer a minha mãe. E ela chegou, muito prazer, tal. E tinha culto nesse dia. Vamos na igreja hoje, Ivone? E ela convida a Ivone vamos. E aí, obviamente, que eu fazia tempo que não ia à igreja, estava bem afastadão, né? E aí nós fomos. E nesse culto a Ivone aceita Jesus. Né? No primeiro culto. No primeiro culto. Aceitou Jesus. Essa foi facinho. E isso foi interessante. Eu vejo, em todas as coisas da minha vida, eu vejo a mão de Deus, sem dúvida nenhuma. Né? Porque a graça dele, as orações da minha mãe, uma série de coisas eu vejo Deus me direcionando, independente daquilo que eu fazia. Por isso a graça de Deus é impressionante. E sabe que nesse tempo, obviamente que com o andar da carruagem, a gente foi um pé na igreja, outro pé no mundo, porque a gente ia aos domingos, mas compromisso não tinha muito, né? Mas uma coisa Deus me falou quando nasceu meu primeiro filho. A importância de eu ter um relacionamento com ele, para que a minha geração também seguisse, né? E uma das coisas que nós começamos a fazer é voltar para Jesus, né? E para Ivone era muito mais fácil, eu era um cara um pouco mais difícil, né? E aí nós começamos. Só que aí a gente já estava num outro tempo, num outro momento. Nós fomos para uma comunidade, essa comunidade que era de um pastor muito amigo nosso, que ele voltou para Livramento, e a gente meio que fundou lá uma comunidade, né? E na realidade, para mim, a graça de Deus e o acompanhamento de Deus, o zelo de Deus na minha vida que me chama a atenção, que é por isso que ele falou, isso a gente se apaixona por Jesus, porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel, né? E eu vejo a graça de Deus nisso. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando com os irmãos, e a misericórdia dele é verdade. É verdade. Isso eu sempre falo, porque de mim mesmo ele teve toda a chance de desistir, de fazer assim, larguei de mão, isso daí deu. E a nossa conversão veio na pandemia. A pandemia tirou muita gente daqui, né? E a minha e do Rubinho, ela vem na pandemia. Ontem à noite a gente ainda falava sobre isso, exatamente há 4 anos, pouco mais de 4 anos. Vem a pandemia. Estranho que na pandemia não podia nem se congregar, vocês... Internet, né? Da internet. Nossa Senhora, eu sempre dizia lá atrás, eu dizia, Nossa Senhora da internet foi o que salvou a gente. Porque quando deu a pandemia, nosso filho tinha acabado de casar. Nosso filho casou dia 31 de janeiro nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos já estava. 15 dias depois do casamento do nosso filho, as pessoas já estavam de máscara, já tinha casos de pessoas que tinham ido ao casamento e tinham positivado Covid. Quando a gente retorna para o Brasil, fecha tudo. E o meu desespero foi: vou morrer ou não vou morrer? Aí começou. Se eu morrer, eu não posso morrer. Aquela mesma pessoa que estava. que era uma semana atrás. Eu quero que, se eu morrer,
Aí já veio a história, ela não vai poder ir no velório, já vai não sei o quê. Eu falei, cara, as pessoas vão ter que chorar de casa por mim. Olha a vaidade gritando aí. Pensa. Não vai ter Ninguém vai ter um cachorrozinho? Nem vou me olhar. Vai ser mais um número. E aí, na época, eu sou de família católica, minha avó muito católica, tem uma tia minha que é muito católica, até já compartilhei isso contigo, né? Das sextas-feiras santas, 6 horas da tarde, ajoelhar para rezar o terço. Durante anos da minha vida isso aconteceu. Então, isso tudo ajudou a construir muito minha fé. Nós éramos devotos de Nossa Senhora Aparecida, eu e o Rubinho. Então, tinha já já havia esse caminho dizendo, não é contigo. É em algum lugar, mas transitei em vários lugares, como dezenas de pessoas, transitaram centenas de pessoas, né? Espiritismo e tal. E naquele momento, o padre Fábio de Mello, blogueirinho, começou com as missas ao domingo. Transmissão ao vivo de missa ao domingo. Eu falei, olha, então tá bom, vou buscar o conforto nisso aí. No que terminava a missa do padre Fábio de Mello, começou a aparecer para mim um negócio Lagoinha, Miami. Live. Aí cara, quando eu liguei a primeira vez, eu falei, caramba, eu não sei se eu vou ver meu filho de novo. E esse menino que tá pregando aqui é a cara do meu filho. E ali começou a história. Aí eu saía do Fábio todo domingo. Saía do Fábio e ia para André Fernandes. Saía do Fábio e ia para Lagoinha. Saía do Fábio para Lagoinha. Aí um dia eu falei pro Rubinho, vem cá assistir esse negócio aqui. Olha esse cara aqui, Rubinho, assim, nossa, parece o Bernardo. Eu falei, então. Comecei a escutar a pregação dele, porque era parecido com meu filho, na esperança de que eu estaria alimentando a imagem do meu filho, que eu não sabia quando eu ia tocar de novo nele. Claro. E se eu ia tocar de novo nele. Vou falar só uma frase para ti, que eu ia falar antes. Eu vi uma vez um pregador dizer assim, a graça de Deus nos persegue. Sabe? E a graça de Deus estava te perseguindo, mostrando uma pessoa similar ao teu filho para atrair a tua atenção. Isso podia ser qualquer outro programa, qualquer outra pessoa. Não, e eu não seguia aquele perfil. Como é que apareceu aquela live para mim? E ali começou toda a história. Aí depois a gente entra, então, na Febracis, com o Paulo Vieira, toda a parte, a Febracis tem o desenvolvimento espiritual da Febracis é enorme, e aí dentro da Febracis teve também o Edson, que é meu amigo, que é pastor, e um dia eu estava trabalhando com eles, e eu falei, Edson, tu é pastor, eu já tinha perdido muita gente, e numa semana eu tinha perdido 3 pessoas. Uau. 54 pessoas que eu conhecia morreram de Covid. E aí um dia eu cheguei pro Edson, bati na mesa e falei, amigão, olha só, deu. Agora tu vai ter que me explicar o que tá acontecendo. E aí o Edson disse assim, então tá bom, a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, a gente vai fazer um estudo bíblico. Eu, tu e chama quem tu quiser. E aí chamei e trouxe isso pra dentro da minha casa no online, né? E aí a gente começou a estudar a Bíblia. E aí, quando a gente parou no tabernáculo, para ele me explicar, nunca me esqueço desse dia, eu estava sozinha, não apareceu ninguém naquele dia. E ele me explicou o tabernáculo e eu entendi o que era a casa, eu entendi o que era a morada, eu entendi o que era aquele lugar. Aí eu falei, agora eu me entendi. E aí eu falei pro Rubinho, umas 2 semanas depois, eu tinha a coleção de Nossa Senhora Aparecida. Comecei a guardar porque não fazia mais sentido. Claro. E aí a gente tá aqui nessa busca, muito atrasado, eu tenho muita pressa. Porque tu foi com 17, tu já nasceu em lar cristão, tu foi com 33, mas o meu foi com 50. Mas o conflito que a gente tem, às vezes, para mudar, porque o dom da fé já está rodando por aí, só que está canalizado e focado em alguma situação. Tem gente que tem fé num carro, tem gente que tem fé no filho, tem gente que tem fé numa imagem, tem gente que tem fé num pastor, tem gente que tem fé num padre, tem gente que tem fé... E a gente tem que entender que a nossa fé tem que ser só em Deus, só no Pai, né? E essa busca que a gente tem, como você acabou de colocar, e a gente canaliza essa energia toda numa situação equivocada. Exatamente. Como a administração tem a conversão, né? O que é conversão? Mudar o sentido, mudar a direção, mudar o foco. Quando a gente tem esse Jesus maravilhoso e você canaliza toda essa energia que é a tua fé ali, só você vai brilhar e as pessoas vão começar a perceber esse brilho. Só que tem um troço que é interessante, que ela falasse um troço aí que tu disseste assim, tu começou, nasceste, tu tá com 17, tu com 30 e eu com 50. Só que o crescimento, o teu crescimento não é como natural.
O teu crescimento vai depender exclusivamente de ti. A tua busca, tu pode crescer 30 num ano. Tu pode superar quem já está há muito tempo na igreja. É a busca, é a sede por Jesus que vai fazer tu crescer cada vez mais. Tanto que a tua pregação de ontem, falou do estacionamento, eu sou melhor que tu de estacionamento. É uma guerra. Segura a vaga. Eu também sou bom, hein? A vaga. Aí quando tu falou ontem, eu falei assim, cara, eu tô pedindo só a vaga do estacionamento, tô pedindo pouco. A mulher mal encostou, relou na roupa de Jesus e foi curada. Escuta só, eu gosto de falar que quando você pede alguma coisa para Deus, nosso Deus é um Deus detalhista. Por isso que eu brinco com a minha esposa, que eu esqueci da língua, né? Ela falou pra mim ontem, inclusive, você mexeu comigo, né? Eu falei, mas você tem uma linguinha. Tava sendo transmitido ao vivo ontem. E ela tava. Aí eu digo, eu disse pra ele no final do culto. Eu gosto de falar, vai pedir alguma coisa pra Deus, e eu faço cartas, né? Como eu fiz a minha esposa. Escreve e fala com Jesus com detalhe. Tem gente que pede um carro novo. Fala, eu quero um carro. Ah, Deus conhece meu coração. Ele dá um carro sem motor, é um automóvel também. Te dá o carro e o casamento com o mecânico. Eu ouvi um testemunho de um pastor, não lembro o nome dele agora. Ele estava no quarto, na casa dele, orando a Deus. E aí Deus disse assim, vai lá no quarto da tua filha e pergunta para ela o que ela mais quer. Aí ele foi. A filhinha dele tinha uns 4, 5 anos. Filhinha, o que você mais quer na sua vida? Papai, eu quero uma caixinha de massinha. Ele não entendeu nada, voltou lá no quarto, Paulo, Deus, ela falou que quer uma caixinha de massinha. E o que isso tem a ver? Ele disse assim, é assim que vocês me pedem as coisas. Feito crianças. Feito criança, você não sabe nem pedir. Vocês estão pedindo de mim caixinha de massinha. Então eu tenho muito mais para dar para vocês. Sobre esse teu romper espiritual, Carla, você estava falando da importância de você estudar a Bíblia. Porque, como o Cadu falou, cada qual canaliza a sua fé naquilo que ele acredita que é certo. Mas o que Deus acredita? O que Deus acredita está escrito nas Escrituras. Ninguém, todos os líderes espirituais que vieram à Terra, nenhum deles disse isso aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo escreve assim, há apenas um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, não adianta você criar para você argumentos, coisas para chegar a Deus. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade que conduz a Deus, a verdade não é uma religião, e ele é a vida eterna. É? Então, quando a gente descobre isso lendo as Escrituras, a gente vai canalizar a nossa fé para coisas certas. Eu não digo que essas pessoas são mal intencionadas. Não. É o conhecimento delas. Eu era ignorante. Cadu era ignorante. Você era ignorante. Que eu estou falando ignorante nas Escrituras. Sim, de conhecimento, né? E quando convergimos, o que convergiu foi a nossa mente. Houve uma renovação na nossa mente. E essa renovação não aceita mais coisas antigas e velhas, ultrapassadas. É como se eu estivesse aqui com aquele celular PT 950, né? Hoje a gente se estapeava. Que não né? tinha, não tinha nem agenda. Né? Ninguém quer mais aqui. Era uma arma. Né? A gente hoje tem a revelação do iPhone 15, né? E o do Samsung não sei quanto aí, que eu não sigo essa linha. Mas nós temos coisas que são novidades. E essas novidades, elas nos deixam motivados e emotivados para entender Deus. E dentro dessa novidade, nós temos o retorno, o ressurgimento de uma igreja. Queria que vocês falassem sobre isso, porque eu falo ali quando a gente começa a gravar, que é uma igreja que já começa com 4 casais de pastores. E se eu for lá na Bíblia pegar que cada pastor tem condições de cuidar de 100 ovelhas. Então, eu vejo isso como um grande fenômeno, porque geralmente as igrejas a gente vê lá o pastor
sozinho para dar conta, e 300, 400 pessoas, um pastor só, e a Castelo Forte chega já. Isso para mim é uma profecia. Eu tenho comigo uma grande profecia. Eu estava até comentando com a minha esposa sobre isso. Nós fundamos a Igreja Castelo Forte, lá no norte da ilha, ali na Vargem Grande. Isso foi em 2010, quando eu fui ungido pastor, no dia 16 de novembro de 2010. Então ali nós já tínhamos dentro, porque era um restaurante, Castelo Grill, que depois se tornou Igreja Castelo Forte, que é um formatozinho de um castelo, é o lugar, né? E aí nós tínhamos um salão de eventos, onde eu já evangelizava pessoas e ensinava o evangelho para as pessoas. Mas o restaurante era teu também? Também era meu. Inclusive o Cacau Menezes era meu cliente assíduo lá. Gostava muito da comida peruana, acho que ele ainda gosta, né? Eu gosto muito dele. E aí olha só, aí de repente eu senti muito forte de Deus assim, fecha o castelo. Eu fechei em plena temporada. Fecha o castelo e abre a igreja. E aí eu obedeci como um bom servo e um bom filho. Transformamos ali na igreja. E teve cultos ali, Cadu, de escola dominical, que eu só pregava para as cadeiras, o rapaz do som e o porteiro. Eu estava convertendo primeiro as cadeiras que iam receber as pessoas que iam sentar nelas. Então, a igreja chegou a ter 160 membros na época. A igreja também tinha um centro de recuperação de dependentes químicos e ratones, chamado Casa do Oleiro, onde nós abrigávamos ali 30 dependentes químicos, tirávamos de rua, alguns nos procuravam, a gente internava, e alguns pastores de outras igrejas também traziam pessoas para serem tratadas ali. E nós ficamos ali por 8 anos. Quando encerrou o período de 7 anos, começou a faltar recursos. E eu entendi que aquela obra não podia fechar. Mas eu não entendia também que a obra não era minha, era de Deus. Eu só gerenciava. E os recursos têm que vir de Deus, eu não tenho que estar mendigando. Né? Quando você fica pedindo dinheiro é porque você quer manter o teu reino e não o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é dado por ofertas, espontaneamente. E então nós resolvemos então fechar, depois de mais um ano, acumulamos uma dívida ali, tivemos que parcelar para pagar mensal, pagamos. E a responsabilidade jurídica era minha, como pastor-presidente. E a igreja, eu tinha ungido meu filho pastor, há um ano atrás, o Israel, ele e a esposa, e eu deixei à frente da igreja com eles, fizemos uma reforma na igreja, melhoramos a iluminação, aí pintamos o púlpito de preto ali, que estava na moda, né? Deixar ele à vontade para ele fazer o que ele queria. E eu ficaria mais na área de ensino, que a gente ministrava na igreja, o curso da Bethel. Inclusive o Ricardo estudou com a gente lá, e a Ivone, né? E eles dirigiam era terça-feira, 1.000 quilômetros para vir para a aula. E tinha gente que morava perto da igreja e não ia. E Vocês vinham de Porto Alegre? Eu tinha de Livramento. De Livramento. Eles não faltavam uma aula. 15 em 15 dias nós estávamos aqui, mas às vezes até era uma semana, né? Então, e de volta. Então, a igreja estava ali, de repente nós começamos a sentir que a igreja começou a esvaziar. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus é quem dá o crescimento. Então eu pensei, fui orar ao Senhor, como Israel já estava à frente da igreja, eu não quis falar nada, Deus falou para mim que ia fechar a igreja. E alguns profetas já estavam tendo visões, sonhos, vendo a igreja fechada. Eu disse, bom, se Deus vai fechar a igreja, então o Senhor fala com o líder. Fala com meu filho lá. Imagina, acabei de passar a igreja, o filho vai fechar agora. Imagina, cara. Deu o brinquedo, né? Deu brinquedo, brinquedo entre aspas, porque é bem trabalhoso, mas eu digo brinquedo porque que nem tu dá o brinquedo, agora eu vou dar os horários que vai funcionar, que tu vai usar o teu brinquedo. Aí nós fomos para Brasília, lá um profeta que conhecia a gente, o Ed Rocha, olhou para a gente assim, cara, eu vejo a igreja de vocês esvaziada, e não se surpreende se ela fechar. E ele nunca tinha vindo aqui. Mas isso é porque Deus tem algo novo para vocês. Não, ele já tinha vindo aqui uma vez. O Ed, tu estava no Ed Rocha? Não. Ele teve aquele... O Ed Rocha andava muito com o Randy Clark.
na área de cura, profecia, né? Se move muito nisso. E aí, quando nós voltamos para Florianópolis, ficamos ali, eu viajei para Manaus, tenho uma filha lá, fui visitar. Quando eu entrei no avião para voltar, Deus falou para mim assim, vai fechar a igreja. Aí eu falei, fala com Israel, Senhor. Quando Israel me liga, pai, vou te pegar no aeroporto. Tá bom. Foi me buscar, pai, tive um sonho essa noite. É para fechar a igreja. Então vamos fechar. Chamamos a liderança ali, todos concordaram, com exceto um casal que não concordou, achou, mas depois veio pedir perdão, que era de Deus mesmo. Né? Tudo se encaixou e fechamos a igreja. E todos os membros da igreja estão em outras igrejas, servindo, porque eles foram bem treinados, bem educados lá na doutrina de Deus. E passados 5 anos, Carla, Deus começou a falar para reabrir a igreja. Porque eu tenho uma promessa de Deus, de uma igreja de 10 mil membros. Uau! Eu só fui até 400, que eu só sei contar até 400. 4 pastores, 400. Mas vem mais. E foi assim, olha, eu tava orando a Deus e de repente veio uma voz na minha cabeça. Os que dizem que crente parece que é psicótico, é esquizofrênico, ouve vozes e tal, mas é espiritual, né? E aí Deus perguntou assim, que tamanho tu quer a tua igreja? 7 mil membros. Aí eu disse assim, não, eu quero formato de ferradura e o púlpito aqui. Então, tipo um teatro, né? Uhum. Aí Deus falou para mim assim, que tal 10 mil pessoas? 7 mil embaixo e 3 mil no mezanino. Eu falei, eu achando que aquilo era da minha cabeça. Passou um tempo, a gente estava fazendo um culto de tenda, a Tenda dos Milagres, onde várias pessoas foram curadas. Eu trouxe um pastor de Fortaleza por indicação de outro de Goiânia. Aí ele ia pregar naquela noite. Peguei no aeroporto, levei em casa, ele descansou. Chegou na tenda, eu estava sentado assim, pastor, levanta aí. Aí eu levantei, Deus me mostrou a tua igreja, viu? Aí eu digo, como assim mostrou a minha igreja? É lá o castelo? Não, ela vai ter 10 mil membros. Ela vai ser no formato de uma ferradura, o púlpito vai ser aqui, e vai ter um mezanino de 3 mil pessoas e 7 mil sentados embaixo. Ele confirmou que aquilo não era da minha cabeça. Era Deus. Então essa promessa ainda falta se cumprir. E eu tenho planos, Carla, se Deus quiser eu vou fazer, é cuidar de 5 mil crianças pobres, dar educação para elas, formar profissionalmente. Sabe, quando elas saírem ali no terceirão, elas são carpinteiras, marceneiras, serralheiro, eletricista, técnico de ar-condicionado, para essas crianças terem de que viver. Porque nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai ser advogado. Nem todo mundo vai né? ser. E hoje, quando você chama um profissional de qualquer área, são homens de 50 anos, às vezes 60. Porque os jovens se formam e não querem mais trabalhar em profissões assim. E eu tenho, minha ideia é ter uma profissão, para essa pessoa ter o ganha-pão dela com dignidade. E ao mesmo tempo ensinar os princípios de Deus para essas pessoas. Então Deus começou a falar, e como eu te falei, entrei na Bethel, né, online, e no dia lá que a gente apresentado no grupo, tinham 378 alunos, e tinham mais ou menos uns 10 ou 12 profetas ali. E aí eu recebi 2 profecias. Isso agora esse ano. Foi, em fevereiro. Fevereiro desse ano. E Deus já vinha falando para eu abrir o castelo, porque ele fechou em fevereiro. Né? Era para ter aberto em fevereiro, eu abri em maio. Eu já abri atrasado. É que você sabe que uma decisão dessa não é fácil, né? Sim, é um compromisso, tem que ter uma certeza realmente, que é Deus que está mandando. Porque quando a gente quer fazer o nosso próprio ministério, não dá certo. Tem que ter o chamado. Então, eles profetizaram que Deus tinha algo grande para mim e tal, que ia dar muito fruto e tal. É bem longa a profecia, mas eu entendi que ainda disse assim, você está desencorajado. E realmente eu estava desencorajado. E eu tinha que começar uma igreja do zero. Porque eu não tiro ninguém de outra igreja. Eu não convido ninguém para vir para a minha igreja. Eu entendo que as pessoas serão trazidas pelo Espírito Santo. Entende?
E eu quero pessoas que ainda não conheçam Jesus, para conhecer o nosso Jesus. Porque ele é maravilhoso, assim como mudou a tua vida, a nossa vida aqui, mudar a vida dessas pessoas. Sabe, pelo menos para largar o remédio de depressão, serem curadas da alma, do espírito, do corpo. Então, estamos reabrindo o castelo, né? Estamos com 4 meses e 10 dias, mais ou menos, por aí. E já estamos, ontem nós tivemos 42 pessoas presentes, ainda faltaram mais de 10 que não foram ontem. E eu vejo assim que Deus está criando uma fundação forte, né? Por exemplo, Deus tem ali um evangelista, Deus tem aqui um pastor, eu sou o mestre da palavra, eu gosto de ensinar, e agora vem meu filho de São Paulo, que se move no profético. Então a gente vai ter, imagina, profeta, evangelista, pastor, mestre, só está faltando o apóstolo. Então eu vejo assim, Deus criando uma grande fundação para uma grande obra. E Deus mandou também 2 pessoas para a mídia, você conhece, né? O Maicon e a Thaís. Assim, do nada, eles vieram, sentiram de Deus a presença ali, já me chamaram, pastor, a gente quer fazer, e tudo é para obra, é para Deus, a gente sente no coração. Então eu vejo assim, essa graça, esse favor de Deus sendo derramado sobre o castelo, sabe? E olha os homens que Deus colocou do meu lado. E Deus, ele coloca as coisas de uma maneira simples. Quando a coisa é de Deus, a primeira coisa que ela te transmite é paz. Não adianta, que nem o Jacó falou, a gente escuta a voz de Deus, mas a voz do homem, ela grita também. E quando é de Deus, te traz paz, as coisas acontecem de maneira que tudo dá certo, tudo colabora para o bem daqueles que realmente amam a Deus, e a obra dele faz com que tudo ande como um reloginho, as coisas, elas funcionam, não é? Nós hoje estamos aqui, mas para a gente chegar aqui, teve um mover todo, e sem que a gente fizesse muito esforço, quando a coisa é de Deus, a gente está aqui. A igreja Castelo Forte, se ela vai ter 7 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não importa, porque eu estou dando meu 100% para Jesus, o Jacó está dando 100% dele para Jesus, o Ricardo está dando 120% dele para Jesus, a gente está, a Carla, e quando a gente tem essa soma de talentos, porque cada um tem um, e a gente soma os dons que Deus dá para cada um, e a gente entende que todos temos que ir para a mesma direção, então tudo vai fluir. O que a gente vê é que a matemática de Jesus era diferente da nossa. Você falou, eu com 50 me converti, ele com 30, com 17. Pegando esse gancho seu e pegando o que está aqui, o processo, cada processo é diferente. Um processo é diferente do outro. Não é? Tem frutas que você planta e que demoram 17, 15 anos, 20 anos, às vezes, para dar um fruto. E tem fruto que você coloca na terra, em 2 semanas ele está lá. Mas a gente vai ficar surpreso e sempre se surpreende com a velocidade que Deus quer dar para as coisas. O tempo de Deus na minha vida pode ser de um jeito, na sua pode ser de outro. Mas tenha certeza que o brilho que ele quer colocar em você é teu e ninguém vai roubar. Não interessa se demorou 50 anos. Mas aquilo que a Carla tem para fazer, só a Carla vai fazer. Aquilo que Deus tem para dar para a Carla, as bênçãos que Deus tem para dar para a Carla, é só para a Carla. Nem que eu queira entrar na sua frente, eu não vou conseguir receber. É para você. Vem do alto. Vem do alto. Não vem de direção, vem só do alto. Então o que ele está preparando ele prepara aqueles que ele chama para enviar segundo o propósito que ele tem para cada um. Então, o que importa é o fim. O fim das coisas é muito melhor do que tudo que aconteceu. O que tem por vir é muito melhor do que tudo que já aconteceu na sua vida. Muitas pessoas ficam presas no passado, achando que esse passado não vai voltar. Realmente, o passado não vai voltar. Mas quando você entende que Deus tem o melhor para fazer, olhos não viram, o seu coração não sentiu, seus ouvidos ainda não escutaram o que Deus tem para fazer na sua vida. E aí a Bíblia diz que tudo que tem para acontecer é muito melhor do que tudo que já aconteceu. E tu sabe que quando a gente começa a falar, né, todos nós, de alguma maneira, a gente tem um passado, né? E esse passado muitas vezes são passados
duros, por exemplo. O Jacó sempre teve um passado duro ali com o negócio da igreja. O Cadu deve ter o dele também, eu tenho. Mas a palavra de Deus, ela nos enche, porque o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Hoje o nosso alvo é aquilo que Deus está colocando no nosso coração, de formar uma igreja, de formar o que está no coração dele. E eu vejo que a importância de nós termos uma certa maturidade, não só em Cristo, mas também de idade, nos ajuda a entender um pouco todo esse contexto, sem vaidades, sem, sabe, sem mimimi, ou seja, de dizer as coisas, de ferrou, vai lá, pede perdão. Essas coisas são fundamentais no corpo de Cristo, entendesse? E também porque a gente vai precisar ajudar as pessoas que estão entrando e que estão precisando e que são realmente carentes e muitas vezes imaturas. Porque, como diz João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim, esse é o maior versículo da Bíblia, para mim. Mas isso nós precisamos, é o pontapé inicial de um contexto de uma vida que vai congregar conosco. E nós temos, Carla, uma cultura de confrontar. Então, por exemplo, se eu faço algo que não está de acordo, eu estou aberto para receber críticas e ser confrontado. Porque toda pessoa que anda sozinha, ela se perde. Sim. Então, se o Ricardo pisou na bola, eu tenho maturidade e ele também para a gente sentar e conversar. E ajustar qualquer situação. Tanto, nós somos abertos, ninguém aqui é maior do que ninguém. Entendeu? Deus me chamou para abrir o castelo. Mas nós, em nível de importância, perante Deus, somos iguais. Quem quer ser servido, nunca vai fazer nada. O dia que você aprender que você está aqui para servir, eu tenho que ensinar aquele que vem por baixo para que eu possa ser uma escada. Não ele ser a escada e eu suba. Eu quero ser a escada por onde muitas pessoas vão subir. Se eu te ensinar alguma coisa e você ficar melhor do que eu, meu papel está completo. Mas, Ricardo, esse é o sistema de Jesus. É isso aí. Olha só. Jesus, pirâmide invertida. Exato. Jesus, ele tratava os discípulos dele no formato de pirâmide invertida. Jesus estava aqui embaixo da pirâmide, enviando os seus discípulos para a expansão do reino. Tá? E ele dizia assim, ó, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, farão obras ainda maiores. Ou seja, ele nos coloca no nível de desafio, como se o teto dele fosse o nosso piso. E o sistema religioso é o contrário. É um líder e todo mundo abaixo dele, ninguém nem pode chegar perto dele que ele pisa. Entendeu? Então tudo parte dele. E aí dali para baixo. E todo mundo trabalha para o reino dele. Isso é um sistema religioso. Tá? O de Jesus é o contrário. Eu quero que o Cadu e o Ricardo sejam melhores do que eu. Façam mais do que eu. Eu quero que você, Carla, cresça e seja melhor do que eu. Uma vez chegaram para mim e disseram assim, rapaz, o Israel, cara, ele é mais preparado tecnicamente, assim, profissionalmente do que tu. Eu disse, graças a Deus, porque isso mostra êxito, isso mostra legado. E eu sempre orei a Deus, que os meus filhos sejam melhores do que eu. Claro. Senão seria um fracasso como professor. E quando você pensa assim, a única coisa que tem para acontecer é a multiplicação. Quando você tem um terreno fértil, quando você tem uma semente boa, quando você tem um jardineiro que cuida de tudo isso aí, você pode ter certeza que o pomar vai ficar uma coisa maravilhosa. Agora, quando você tem um grupo egoísta, que quer tudo para si, não vai ter nada ali plantado. Vai ter seca, vai ter frutas secas, vai ter um monte de coisa que não produz. O Jesus deixou um exemplo para a gente a respeito da figueira que não dava fruto. Essa figueira que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, é cortada e lançada fora. Se eu não der frutos a partir daquilo que Jesus confiou em mim,
para que eu sirvo? Se a gente não estiver fazendo aquilo que Jesus nos comissionou para fazer, de nada importa eu ter todos os dons, né? De nada importa eu ser um cara super capacitado, de nada importa eu ter todo o dinheiro do mundo, eu não sou nada. A partir do momento que eu entendo que Jesus me basta e o que Ele preparou para mim, ninguém vai roubar, eu tenho tudo. E quando a gente entende isso, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Ninguém pode roubar você de nada. Muito bom. E qual é o próximo desafio da Castelo? Porque tem uma sala de uma casa que está ficando pequena. Ontem eu vi o pessoal correndo, pegando cadeira, né, pastor? Isso é bom, né? Isso é ótimo. Esse é um ótimo de um problema, né? Eu ainda não fiquei em pé, mas eu estou muito disposta a ficar em pé na próxima. Ontem nós já recebemos não é doação, é um empréstimo de 50 cadeiras. Né? Se precisar, Um membro da igreja viu ali o sufoco, disse, pastor, eu tenho 50 cadeiras, só uso esporadicamente, está à sua disposição. Eu digo, perfeito. Perfeito, já vamos providenciar o frete. Mas aquele espaço ali, acho que não cabe mais 50 cadeiras. O William teve um sonho, né, que ele viu ali aquela sala enorme, ali tem 120 metros aquela sala. Então ele viu lotado até a escada, já pessoas jovens ali, sentados no chão. No chão. Então eu vejo assim, Deus vai nos dar um lugar, né, a gente estamos orando já sobre isso, para que Deus nos dê um lugar. Tem aquela igreja ecumênica ali em Jurerê, a entrada, que a gente depois vai... Então, para chamar eles, dá para saber se tem horário, eu acho que tem horários ali. Exato, ver os horários estão disponíveis e a gente adequa ali o nosso horário, aquele tempo, provisoriamente também. Porque depois a gente vai para o nosso lá de 10 mil metros. A gente tem que ir se acostumando, né? Tem que ir fazendo Se a gente, pela nossa mente, como a gente fala, né? Assim, eu sou uma pessoa otimista, né? Você já está com o projeto pronto, né? Minha mulher, ela as pessoas dizem, tua fé é irritante. Eu falei, é irritante mesmo, porque eu creio que não tem quem tire isso. Não adianta você, não importa a situação que você está, importa é a situação que Jesus vai te colocar. É isso que Ele quer. Então a medida dele, quando é recalcada, sacudida e transbordante, vale para tudo, vale para o dinheiro, vale para a capacidade, vale para a tua força física, para a tua saúde, para o espaço, para tudo. E também Ele está no comando, né? Eu creio que Deus está no comando disso, ou seja, o momento certo, a época certa, o lugar certo. Tudo, eu acho que é uma questão de entrega. É óbvio que a gente não pode ficar também acomodados, né? Tem um texto que até eu acho que foi o Jacó que falou aqui, que Deus dá o crescimento. E realmente na palavra diz isso, né? Só que a gente também não pode ficar acomodado, porque daqui a um pouco eu não estou fazendo nada, e eu digo que Deus é que dá o crescimento. Pois é, mas tu não está fazendo nada, né? Que é totalmente o contrário que nós estamos planejando aqui, né? O versículo é assim, né? Um ara, outro planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Mas se eu não planto, se eu não aro, Deus não vai dar o crescimento. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Essa parte, né? E é isso que a gente está querendo fazer, né? A gente se reunindo, tá planejando, orando. Antes dos cultos, meia hora antes, a gente está ali orando. E a gente vê muita... resultado, fruto dessa oração, também no tempo de culto ali, o Espírito Santo se movendo, tocando, curando, libertando, há um mover do Espírito ali, claro, quem sente forte, né? Então isso também é fruto também da nossa oração, porque Deus, Ele é fiel para cumprir, ou seja, nós queremos, pedimos e Ele é fiel para nos dar, né? E então essa é a realidade, ou seja, nós estamos plantando e eu sei que na hora certa as coisas vão acontecer, um lugar maior, enfim, mais pessoas, mais cadeiras, eu sei que Deus tem um lugar certo para nós, né? Carla, quando eu fui aceitar esse segundo chamado de Deus para abrir a igreja,
eu falei com Deus o seguinte: eu aceito em uma condição, que o cajado seja de fogo. Uhum. Eu só quero isso. Eu quero uma igreja que se mova no sobrenatural, sabe, que tenha atos proféticos. Nós vamos ter o ano que vem a escola de obreiros, já estou conversando com o Cadu, com o Ricardo, para a gente fazer isso, né? E eu quero uma igreja onde se mova no profético, na cura, nos milagres. Tu lembra que você falou das salas aqui? O que foi aquilo? Você sentiu algo que você sabia que não era teu. Era o cuidado e a graça de Deus sobre você. Então, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele não sabe para onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque é o Espírito que guia. Ele não toma mais as decisões segundo a carne, senão ele quebra a cara. Ele inclui Deus dentro de uma parceria. Então, Deus, o que eu faço? Porque Deus tem muito mais interesse que nós nos demos bem, certo? Do que nos arrebentemos e depois vai lá chorar para Ele. Então, inclua Deus nas suas decisões. Se Deus não falou, está calado, então não faça nada. Eu já passei muito por cima desse conceito e quebrei a cara todas as vezes. Depois eu fui orar e jejuar para Deus desfazer aquilo e saiu mais caro. Então, sempre inclui Deus como parceiro. Deus, ele não quer decidir tudo sozinho. Não, Deus, ele respeita a nossa vontade, o nosso sonho, as nossas realizações. Ele até gosta que a gente sonhe. Agora, isso tem que estar também um pouco alinhado com o que ele tem para fazer. Porque Deus, ele não age por necessidade. Deus sempre atua por propósito. Sempre por propósito. E eu creio até, eu vou falar um negócio aqui, você vai concordar, que a tua conversão e a gente ter se conhecido foi um propósito de Deus. Com certeza. Deus já planejava isso aqui. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, em 2009, eu estava ali na Direto do Campo, aqui, na beira-mar. Estava minha esposa, eu e um rapaz lá de Manaus, Juscelino. E estamos fazendo umas compras ali. E eu não conhecia ninguém praticamente aqui em Floripa. E de repente veio um senhor, acho que ele estava arrumando ali as prateleiras da reposição, e disse assim: aquela senhora ali é sua esposa? Eu disse: é, porque ela quebrou algo, caiu uma melancia, eu pago. Eu não sabia do que se tratava. E aí ela se aproximou e disse: que foi, amor? Não sei se o senhor perguntou se você era minha esposa. Aí ele disse: não é nada disso, é que eu estava aqui trabalhando, olhei para vocês e Deus tem uma mensagem para vocês. E disse assim: vocês têm ideia do que Deus vai fazer através da vida de vocês aqui nessa ilha? Ele ficou mudo ali, né? Não tenho ideia, porque eu vim para cá como empresário, eu não vim como pastor. E ele disse: vocês não têm ideia do que Deus vai realizar. É algo grande. Então, por isso que eu digo que o Castelo Forte 1 foi uma preparação. Eu tive até um sonho, posso contar o sonho? Pode, claro que pode. A minha irmã mais velha, eu tenho um 65. Então, a minha irmã mais velha tem uns 67, 68. Então, ela ficava grávida e dava à luz uma bebê. Um 68? É, impossível, né? E aí, eu chegava, orava. Olha. Eu orava pelaquela criança e ela... sobrinho aí. Eu orava e ela ressuscitava, não tem nem marido. Tudo é possível. Tá, mas teria que ter 2 milagres, conseguir um marido e engravidar. Mas para Deus... Tá, aí essa bebê nascia e estava morta. E eu chegava, orava e aquela criança ressuscitava. Em vez de eu pegar a criança e entregar para ela, eu ia para minha irmã mais nova e entregava para ela criar e dar crescimento. E aí eu perguntei de Deus: Deus, qual a interpretação desse sonho? E Deus disse: a tua irmã mais velha representa a antiga Castelo Forte. Que o que foi gerado nela estava morto, porque tu fechou a igreja. Eu mandei tu fechar e tu fechou. Agora eu estou te dando poder para trazer isso à vida e que na nova Castelo Forte isso cresça. Eu disse: faz todo sentido. Então essas coisas me levaram a reabrir a igreja. Então nós temos promessas de Deus.
E é nisso que a gente tem que se agarrar, nessas promessas, sabe? E eu me sinto assim, eu sei que não é mérito meu, é mérito nosso, sabe? É graça sobre nós, é graça sobre Florianópolis. Deus vai mudar o nome da Ilha da Magia para a Ilha de Jesus, porque aqui vai acontecer o maior avivamento que já aconteceu dentro dessa ilha. Amém. Pessoas virão de outros lugares para saber o que está acontecendo aqui, porque isso é favor de Deus. Amém? Amém. E tu estava falando aí sobre os dons, né, de matéria de sonhos e tal. E a palavra de Deus é incrível, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, eu acho que 2 vezes, ele fala em Colossenses, ele fala em Filipenses, para nós orarmos por sabedoria e revelação. Por revelação e por sabedoria. Por que ele, exatamente para nós trazer a realidade, o revelado. Salomão também fala muito em Provérbios, né? E o apóstolo Paulo fala exatamente porque nós estamos falando na época da graça. Então, ou seja, o direcionamento para a igreja, o direcionamento que ele tem para o castelo, para aquilo que a gente está ali, vem dele. O que nós precisamos fazer? Orar por sabedoria e por revelação. Perfeito. E é incrível, né? Tem dias que eu olho pro Rubinho, a gente se olha e diz assim, não comenta. A gente nem comenta quando as coisas acontecem. A gente nem comenta. E quanto mais tu surfar isso, querer surfar isso, mais Deus vai te dando. E escutar as cadeias quebrando é algo fora do... É sensacional. É verdade. O segredo é isso aí, juntar tudo isso aqui, botar no liquidificador e beber. E a essência de tudo é não desistir jamais. É isso aí. Eu faz 2, 3 anos que eu tenho contato com os missionários, né? Por causa do nosso curso de inglês. E eles falam muito em povos não alcançados, povos no Quênia, povos na África, não sei aonde, vai. E aos poucos o meu entendimento é que o povo não alcançado está aqui na sala do lado também. Está no andar de cima, está no estacionamento. E isso tem sido muito forte para mim, porque muitas vezes a gente fica preocupado eu fico preocupada, o que eu vou fazer com aquele povo lá que não é alcançado, né? Mas agora eu subo e desço com o meu telefone tocando louvor em casa, no elevador. Sim. E hoje eu notei que a senhora que limpa aqui o prédio, quando a gente pegou o elevador com ela hoje cedo, ela ficou procurando que música era aquela que estava tocando. Então, o quanto eu também é um povo não alcançado, Pode que está na minha frente. influenciar pessoas. Eu gravei aqui com uma pastora, e essa pastora, quando ela entrou no prédio, quando ela veio gravar, a moça na recepção estava enjoada. Depois a gente descobriu que ela está grávida. E ela entrou e foi socorrer a moça e chamou, ela é pastora em Palhoça, a menina mora em Palhoça e levou a menina para a igreja e estamos aí com uma nova pessoa em Cristo. Movimento. Por quê? Porque entrou ali, falou de Jesus, está se sentindo mal, posso orar por você porque você está se sentindo mal? E ela está enjoada da gravidez. E aí eu comecei a entender isso, que o povo não alcançado está aqui no meu prédio. Claro que sim. Se todo mundo for para a África, como é que fica o Brasil? Deus vai levantar os missionários, ele vai... Olha, o meu filho, nós estávamos num movimento lá em São Paulo. Não, isso não é contra os missionários, continuamos a campanha, mas é a questão da visão. Mas olha só, Carla, nós fomos para o movimento Dunamis em São Paulo, e ali estava a Harry Baker, que ela está em Moçambique. Aquela que eu falei ontem, que tem mais de 400 casos de ressurreição de mortos, lá na igreja dela. Eu me arrepio toda quando falo dela, porque estava ela e o Joe Engel. Joe Engel estava lá também. Joe Engel, ele tem aquele movimento Descend, enviar. Então, todos os jovens ali, quem sente chamado de ser enviado, vem aqui à frente, vamos orar por vocês. E o meu filho e a minha nora, empolgados, que era só empolgação, o chamado deles não é para fora do Brasil, eu não vejo assim, pode ser depois, eles foram também. Oraram por todo mundo, menos por eles. Aí eles voltaram tristes. Aí eu olhei para eles, vocês não têm chamado para fora. Vocês é aqui, pelo menos por enquanto é aqui.
E essa questão da gente, eu mesmo, eu dou volta, quando eu vejo, eu tô aqui de novo. Eu dou volta, tô aqui de novo, sentado, gravando, fazendo. Tem espaço Eu dou para volta. Carla, eu estava lá no grupo da Bethel, e aí nós temos os pequenos grupos, que eram em torno de 6 pessoas. E uma das moças de lá, inclusive ela morava no Acre, agora está morando aqui, ela pegou e teve um ato profético e disse assim: pastor, eu te vejo gravando podcasts. Olha. Eu te vejo divulgando o evangelho na internet. E eu nunca dei valor para isso. O máximo que eu fazia era gravar uma mensagem no YouTube. Mas hoje tem outras ferramentas, né? Tem o Insta e tem outras aí, tem um canal só de podcast. Então a gente vê isso se cumprindo automaticamente. Deus falando, porque quando a Bíblia diz assim, Deus fala assim, porque quando eu falo, é como a chuva que rega a terra, e ela não volta para o alto sem que antes Deus faça o que tem que fazer, ou seja, regar a planta, hidratar a planta para dar fruto. Então ela volta para mim. É isso aí. Para a gente encerrar, mensagens, vamos lá, pastor Cadu. Eu acho que se você perseverar, não adianta você sonhar com um mundo diferente, como o pastor Ricardo falou, o pastor Jacó. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. E fazer a sua parte significa você perseverar, não desistir e não se desviar. Porque às vezes tem atalhos. E todas as vezes que eu peguei um atalho, Com a cara na parede. eu estraguei, eu me ferrei, eu quebrei a cara. Se você perseverar, se você continuar no propósito, você não desistir e continuar tendo fé, pode demorar o tempo que for, você vai crescer. Não existe nenhuma árvore estrondosa, gigante, maravilhosa, que não começou em uma pequena cova, com uma pequena semente. Não existe. Por mais que você queira. Não tem nenhum gigante que não começou com a fecundação de um óvulo. Não tem um homem poderoso que não veio a partir dessa fecundação. E teve todo um processo para que as coisas acontecessem. Então, Carla hoje, o Binho, estão numa condição. Amanhã, quem sabe, é uma grande emissora. Amanhã está tocando emissoras em milhares de lugares e países. Não sei como, nem aonde, nem porquê, e nem qual é o processo, e nem comunicando o quê, mas começa. Aliás, já começaram lá atrás. Hoje está fazendo parte desse processo. A Igreja Castelo Forte está no processo. E nós temos que continuar até Jesus voltar. E a gente vai continuar. Amém. Bem, Pastor Ricardo. eu gosto muito daquele texto em que diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Amém. É o processo. Nós vamos estar nos aperfeiçoando e não vamos parar nunca. Vamos errar, mas vamos estar sempre crescendo. Eu creio muito nisso, né? E nesse desafio da igreja em si, eu me sinto muito bem no sentido porque eu sinto falta de... Eu gosto, eu estava dizendo para Ivone, eu gostaria de ficar um tempo parado, só ouvindo, sentado, recebendo, sabe? Mas tu diz daquilo ali, mas em seguida já começa uma comichão que tu não pode ficar parado. A vontade. O Jacó estava dizendo que ele estava para fora, ele não estava querendo, mas Deus começou, né? E a gente não fica parado com Jesus. Ele começa a atiçar e nos direcionar. E a gente tem que obedecer. E no fundo, a gente é muito mais abençoado por fazer isso, né? Então, para mim, pelo menos, é uma alegria muito grande poder estar ajudando. Eu sou mais um, né, do processo. Foi contigo que eu aprendi sobre obediência. Uhum. Nunca mais me esqueci. Eu tenho salvo até hoje aquela as palavras da tua pregação sobre obediência. Eu saí aquele dia do culto, eu saí chateada comigo. Falei, precisei aprender o que é obediência sem ser no chinelo do pai ou da mãe, né? De outra forma. Bem, Pastor Jacó. Olha, Carla, passou tanta coisa na minha cabeça aqui.
Mas o que eu posso dizer para as pessoas que estão vendo esse podcast é buscar Jesus intencionalmente. Sabe, buscar a presença dele, ele por ele. Não pelo que ele pode dar, mas pela pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele olha para nós com um amor intenso. Um dia eu estava dirigindo e eu estava ali orando a Deus e eu falei assim: Deus, mostra o teu amor por mim. E uma voz disse para mim assim: você quer que eu mande outra vez o meu filho para morrer por ti? Eu parei e disse: uau, o que eu estou pedindo de Deus? Isso eu não posso pedir, mas ele já deu a prova de amor dele. Ele pegou o único filho dele, que ele gerou dele mesmo, e mandou para cá na forma de homem. Sofreu, só fez o bem, e mataram ele. Mas era preciso ele morrer. A morte dele trouxe vida para nós. E ele disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? É crer em Jesus Cristo, ser batizado em seu nome e receber o Espírito Santo. Porque o batismo, ele representa a morte de um velho homem, o renascimento de uma nova criatura em Cristo. Isso não é reencarnação, isso é renovação. Paulo chega a dizer em Coríntios que nós renascemos em uma novidade de vida. Somos uma nova criação. Ou seja, é como se esse copo nunca tivesse existido e eu fiz esse copo, eu invento. É assim que a gente nasce em Cristo. Amém. Sabe, todas as coisas, como disse Ricardo, velhas passaram. Nós não temos mais que nos apegar a coisas velhas. Agora tem tudo coisas novas. E essa mentalidade é que nos vai levar para as coisas grandes que Deus tem para nós. Porque quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa doente, essa pessoa coitada. Não, coitada não. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Então você é um Jesusinho andando aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo homem, foi ungido com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que está sobre nós. Então, qual é a diferença? Se eu tenho aqui um copo d'água do mar, tudo que tem no mar não tem aqui? Tem, todos os minerais estão aqui. Assim é o Espírito Santo. Eu tenho uma porção do Espírito Santo dentro de mim. Então eu posso chegar ali com aquela pessoa e dizer assim: olha, eu declaro, em nome de Jesus, seja curado. Porque a fé, ela requer correr risco. Ela vai contra a tua reputação. Tá, mas e se não for curado, como é que eu fico? Deus não quer saber da tua reputação. Ele quer saber que a tua fé é verdadeira. Porque a fé sem obras, ela é morta. E está cheio de gente aí dizendo que é cristão, mas nem sequer fala de Jesus. É uma obra, é uma fé morta. Tiago diz: a fé sem as obras, porque as obras justificam a minha fé. Então, se eu creio, Cadu, que Jesus cura, eu tenho a obrigação de ir lá e curar a pessoa. Amém. Pelo menos orar, porque quem cura é Deus, mas através de mim. Então esse é o recado que eu dou. Deus é verdadeiro. Jesus mudou a minha vida, de um suicida para um homem feliz. Me deu um lar feliz, uma esposa, filhos, netos. Toda a minha casa serve a Jesus. Isso é o maior presente que eu tenho de Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. E você também pode receber isso. Basta você querer. Com Amém. certeza. Muito obrigada, pastor. Muito nós obrigada. É uma obrigado. honra a gente estar vivendo isso que Amém. vocês estão plantando. Amém. Tenho certeza que nós estaremos ali juntos nessa colheita Amém. também. 10 mil, hein?
Amém. Não, isso é por cada culto, tá? Houveram vários cultos diários. Eu gosto de profecia forte. Não vem com Eu coisa só pequena. 10% Não daquilo me vem com que coisa cabe. pequena, não me vem com coisa pequena. Eu quero é congestionamento. Vamos fazer justificar os congestionamentos. Aí a briga por estacionamento vai ficar ruim para nós. Imaginei, já tenho até o terreno aqui em mente. Já. Uau, mas isso a gente Tenho deixa orado para, por ele. isso a gente deixa para o próximo Isso. momento, porque o próximo momento eu quero vir aqui contar, junto com eles e quem sabe já com as nossas pastoras, sobre o local onde vai estar funcionando a Castelo Forte. Nesse momento, quer saber como é que nós estamos nos reunindo lá na Castelo Forte? Manda uma mensagem aqui que a gente te passa o endereço, que a gente te passa o convite. Melhor do que isso, @Castelo Forte Floripa no Instagram. Segue lá, comece a curtir. Não interessa para mim, mas pode interessar para alguém. Seja generoso. Tem alguém da sua família, alguém que você conhece, que precisa de uma oração, que talvez nesse momento precisa ouvir qualquer burburinho de Deus no seu ouvido. Você só vai precisar pegar o seu dedinho, clicar no aviãozinho e mandar esse vídeo para um monte de pessoas. Amém. Aproveita, vai lá no nosso Instagram, curte também, compartilha e acesse Eu Tô no Quênia. Os nossos missionários lá no Quênia estão precisando do teu apoio. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida como generosamente tem abençoado a minha. Tchau, tchau, até a próxima.